diversas categorias de mundo, que são quantas? Sim. Primeira categoria, qual que é? Primitivo. Mundos primitivos. Segundo? Modo de provas e expiações. Terceiro? Regeneração. Quarto? Ditosos. E a quinta? Felizes, né? E as classes dos espíritos são quantas? 3, né? E é só para chamar a atenção mesmo, né? Tudo bem, 3. Quais são? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. E o mundo tem a ver com o adiantamento dos espíritos. Então, aqueles espíritos que acabaram de ser criados, eles estão aonde? Nos mundos primitivos, né? E à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai trocando de planeta. Ou ele vai acompanhando o planeta, né? Se ele permitiu, então ele vai trocando. E a gente deu até o exemplo da questão da escola, né? Que é uma escola, são as séries que a gente vai progredindo. Se a gente não progredir junto com a escola, a gente toma bomba, repete e vai para outra escola, né? E assim foi. Então a gente percebeu que nós não estamos no mundo primitivo. A gente já fez um longo percurso aqui até aqui, estamos no mundo de provas e expiações, que está na transição para o mundo de regeneração. Então, quando a gente vai falar justamente sobre isso, né? A Terra, o mundo de provas e expiações. Então, quando a gente trouxe o exemplo da escola, que a gente está numa escola para poder aprender. Então, a gente tem a aula, tem a lição, no final do bimestre tem o quê? Tem a prova. A prova é para quê? Passar de ano, medir conhecimentos e passar, ok? Então, quando a gente está na escola, além das provas, toda escola tem uma norma, uma regra de conduta. Uniforme, questão de ir para casa. Quando a gente descumpre alguma dessas normas, o que acontece na escola? Acontece a punição. E algumas coisas a gente tem que, até mesmo que reparar, né? Fazer uma atividade extra e por aí vai, não é isso? Então, só relembrando, então quando a gente está na escola, para a gente poder passar de ano, a gente precisa fazer o quê? E quando a gente comete alguma infração, alguma norma de conduta, a gente é o quê? Punido, que é o quê? A expiação. Então, ou seja, a prova, o que é a prova para a gente aqui? É para ver se realmente a gente melhorou. Então, assim, vai lá, você aprendeu que tem que amar o próximo. Então vai lá, ama o próximo, né? Aí o próximo tenta te matar, tenta te furtar, te passa a perna e por aí vai. Isso é a prova, faz parte da prova. E as expiações? São aqueles erros que a gente cometeu e agora a gente vem para reparar, né? Então a gente às vezes prejudicou uma pessoa em vida anterior, a gente vem para poder reparar esse dano, né? Resgatar, reparar, né? E geralmente essa pessoa vem aonde? Na família da gente. Nas famílias da gente. Então, quando a gente fala do próximo, né? O próximo está dentro de casa. Então, a família, ela é a escola bendita, né? Então não é com um vizinho difícil, um parente distante, não. É dentro. Sim. Então esse é o conceito, né, de mundos de provas e expiações. Então a gente está nesse finalzinho. Então aqueles que não conseguirem, como se diz, concluir junto com essa escola, terão que procurar outra escola, porque a Terra já vai passar por regeneração. Todos sabem mais ou menos a previsão? Começou com o advento da doutrina espírita. A previsão é 2057. Também não sei se estarei aí. Mas assim... Ou não. Ou não, porque se a gente não conseguir acompanhar, como é que a gente...
vai viver no orbe de um planeta de regeneração? Então, por isso que a gente vê ainda às vezes vê muitas mortes prematuras, muitas mortes violentas, que são aqueles últimos espíritos que tiveram a oportunidade, mas não estão como se diz, se adaptando, né? Não vão aproveitar, então já, enfim, não continua não, vai para o outro, que aqui você não vai continuar não. Então esse processo ele é gradual, ele já vem há muito tempo, a gente está no final como se diz, do período, faltando aí praticamente quase 30 anos. Quase 30 anos, 25, quase 30 anos. Né? Até 57. Previsão. Então, assim, é um processo. Essa mudança, ela é um processo, ela é lento, tá bom? Então, vem falando que a Terra, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Por que a gente vive com tantas misérias? Já pararam para pensar? É justamente porque lá atrás... Sim. Nós estamos ainda num mundo onde o mal predomina. Não é isso quando a gente lê a categoria dos mundos, provas e expiações, o mal ainda prevalece. Então, existe o mal. Então, não é no sentido de, como se diz, que muito se fala em punição. Não é punição, é consequência da lei. Nós temos aí uma lei natural, né? A Catânia vai falar mais à frente. Vamos pegar a lei da gravidade. Aí a gente assim, vamos todo mundo aqui desafiar a lei da gravidade? Vamos lá para o telhado e pular. Muitas vezes a gente fala assim, não vive o passado, vive só o presente, não fica preocupado com o amanhã. Esse passado é exatamente uma outra vida que eu tinha, porque eu não preciso viver aquilo, mas automaticamente eu estou cumprindo o que eu fiz lá atrás. Entendeu? Isso que eu não entendo. Não tem nada a ver com esse passado. Então, você pede não olhar o passado, não estou preocupado com o passado. Mas a realidade é só de não estar aqui, eu estou vivendo o que eu causei lá atrás. Né? Não é que você está vivendo o que causou lá atrás. Você está vindo agora, está tendo a oportunidade de reparar aquilo que você fez. Então é uma vida nova. E aí? Então... Não vive. Eu fiz lá atrás. Não, mas às vezes o erro, Jesus fez errar, foi nessa vida mesmo, e a gente está caminhando e aprendendo a melhorar. Quando a gente... Lembra quando a gente estudou mais tempos passados, que a gente tinha a questão do planejamento reencarnatório? Que a gente tem ali a minha missão, a minha prova, né, a minha caminhada, ela se baseia nas grandes coisas. A gente citou até o exemplo da estrada. Não, a minha encarnação ela tem que ir por essa estrada cheia de buracos. Eu posso cair? Posso. Mas não quer dizer que eu vá cair. Eu posso ter a prudência necessária e desviar. E vou ter que passar por ela, Mas como que eu vou passar? É correndo? Engateando com cautela? Então, ou seja, as grandes coisas são planejadas. Agora, a prova é passar por essa estrada. Agora, eu vou passar como? Maltratando o outro? Ajudando? E aí? Né? Então, assim... Aí já passar tentando fazer o melhor. Isso. Aí você já vem com a consciência e fala assim, eu preciso ter prudência. Você já vem com aquilo ali. Talvez você não saiba que eu caí exatamente, você sabe que você já caiu. Então, você já vem ali, você vê o buraco, você já fica, opa, uma coisa está me dizendo para eu não ir por aqui. Tem cautela e vai. Aí você vai e passa pelo caminho e aprende. Quando você chegar lá na frente, aí você vai olhar para trás e ver, não, realmente eu tive cautela e aprendi. Talvez você veio para poder ter cautela e passou, não chegar lá na frente que você vai entender por que você passou isso. Não preocupar com os dias da manhã, os dias das 8 da manhã, tem as próprias preocupações que o Samuel fala aí,
Esse é um caso diferente. É você não ficar guardando mágoas, né? O que fizeram com você, você ficar preocupado com aquelas coisas que já te aconteceu. Nesse ponto é que você tem que pegar o arado e ir para frente e não olhar para trás. Não preocupar com o que o outro fez com você. Mas agora, preocupar assim, com uma vida, ou fazer o melhor que você possa progredir espiritualmente, você tem que ter preocupação com isso na vida. Só complementando, quando fala assim, não olhar para trás, você não tem ação nenhuma para trás. Você vai ter ação daqui para frente. É por isso. É por isso, e aí? Nesse sentido. É? Sim. Da melhor maneira possível para Não tem jeito de voltar atrás. Entendeu? Então, por isso que quando a gente desencarna, que a nossa mente se amplia, a nossa consciência se amplia, a gente vê, nossa, eu errei, isso, eu perdi tempo, não, eu quero consertar. Então você volta para poder tentar consertar. E com quem? Com aquela pessoa que você precisa consertar. Então, a gente tem, e Deus é tão sábio que Ele não dá os dons do esquecimento, a gente não esquece para quê? Para realmente começar do zero. Porque como é que você convive com uma pessoa que te fez mal? Ou então, até mesmo, como é que eu vou ver com uma pessoa se eu fiz mal para ela? Mas eu falo até mesmo, quando a gente é o devedor, como é que você vai chegar perto da pessoa? Ele está envergonhado, e aí? Isso é a verdade de Deus mesmo. É. Então, assim, é olhar o hoje. É não, assim, a preocupação excessiva com o amanhã. Mas se eu tenho um projeto, eu tenho um projeto de plantação de laranja, beleza. Eu tenho que começar, peraí, eu vou comprar qual terreno, comprar semente, eu tenho que começar a me programar hoje para que lá na frente eu tenha isso. Agora, não adianta eu começar a preocupar com a colheita agora. Não tem nenhum terreno. Então, assim, são coisas, amanhã, tá? Então, hoje cabe a mim planejar a compra do terreno. Então, eu vou preocupar com isso. E não com a compra do maquinário para colheita. Não, as coisas ao seu tempo. Então, na hora que eu estou lá com os pés de laranja tudo bonito, eu vou pensar assim, poxa, lá atrás eu devia ter comprado outro terreno. Não vai resolver. Você está com esse terreno e com aquela colheita. Então, você precisa preocupar com aquilo ali. Né? Então, se hoje eu estou colhendo um fruto que eu não estou gostando, o que eu tenho que fazer? Prestar atenção nessa semente e não plantá-la de novo. Nesse sentido. Entendeu? Então, a gente está à prova dessas misérias, né? Por causa da nossa natureza mesmo. Porque faz parte como se diz, da lei de causa e efeito. Igual, por exemplo, quando eu falei do desafiar as leis, né? Então, se a gravidade é uma lei natural. Vão lá e vão desafiar, subir no telhado e pular. Nós vamos machucar. Aí fala, porque Deus é punitivo? Não, não é punitivo não, meu filho. Você desobedeceu a lei da gravidade. E aí? Simples assim. Então, toda vez que a gente transgride uma lei, não é que Deus pune, tem uma consequência. Então, hoje, a gente está convivendo a consequência de lá de trás. Então, quando a gente vai em determinado local e come até infartar, e passa mal, é Deus que está te punindo de você ser guloso? Não. Você passou do limite do seu corpo. E a própria natureza está te falando que você passou do limite. E o contrário também acontece. Quando você fica sem comer muito tempo, você vai passar mal. Quem tem hábito de fazer regime, não vou comer mais nada e tal, passa mal. Então, assim, são coisas assim, naturais. A gente transgrediu, olha, as leis são essas. Se você transgredir, você vai sofrer as consequências da sua transgressão. Então, hoje, o nosso planeta, ele é consequência das transações lá atrás. Então, quando a gente olha isso aqui, ó, as misérias, a gente dá para entender o que a gente foi. Né? Na gente, quando eu falo assim, em termos de humanidade. Né? Então, hoje, graças a Deus, a gente se horroriza com muita coisa. Que a gente vê e tal, graças a Deus, a gente não faz. Mas lá atrás, a gente não sabe, talvez a gente fazia até pior. A gente sabe, dá um exemplo, quando a gente está com raiva, que a gente quer fazer maldade com os outros. A gente vê o tanto que a gente é maldoso. É lógico que a gente não vai fazer, mas a gente está à vontade. Então a gente já olha assim, eu preciso
melhorar. Então aí a gente já vê o tanto que a gente ainda precisa. Porque se a gente fosse realmente bons, nem pensar a gente pensaria. Então hoje a gente está, como se diz, está pensando, está controlando. Né? O Emerson, ele conta, o Emerson Pedersoli, numa das palestras dele, ele fala que uma situação, eu não sei falar se aconteceu com ele ou aconteceu com terceiros, né? Que a pessoa passou, viu ele discutindo no trânsito, lá brigando e tal, falou, não, mas você, logo espírita discutindo e tal, assim, ainda bem que eu estava discutindo, porque se fosse anteriormente eu estava degladiando, matando. Né? Então assim, a gente vai melhorando aos poucos, né? A gente vai tomando consciência aos poucos. A gente vai tomando muita pancada e vai começando a aprender, né? Que a gente não vamos por aí não. Bom? A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então a gente vê a inteligência em pessoas inteligentíssimas. Né? Quando a gente fala das duas asas, da inteligência e da moral. Em termos de inteligência, olha aí nosso planeta. Pessoas inteligentíssimas. Agora, quanto à moral, aí já é um outro ponto. Então essa inteligência indica que a gente não está mais, a gente não saiu recente da criação, a gente já progrediu. Tanto é que a gente já está no mundo, na segunda classe de mundos. Tá? As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Então nós já progredimos, já e muito. Progredimos muito. Tá? Então a gente olha para trás, ó, progredi. Então agora para frente. Vamos continuar. Então estamos caminhando, estamos indo no caminho. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Então, se a gente olhar, a gente tem vícios. E aí? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode ser uma pessoa boa, né? Assim, como se diz, perfeita se a gente tem vícios? Primeiro é ter consciência, depois é querer ter condições de parar, que muitas das vezes foge da capacidade de, eu quero parar, mas eu não consigo. Então é uma coisa que se precisa ir aprendendo. Ok? Então esses vícios que a gente tem hoje em dia indicam ainda a nossa imperfeição. Para sua frente também. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas. O que vem a ser a expiação? Não é um sofrimento, é o resgate, né, daquela atitude que a gente cometeu, daquele erro, né? Mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então, além das provas, a gente ainda tem as expiações. Geralmente as expiações não são coisas boas não, né? Então por isso que a gente sofre com muita coisa, né? Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente o povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então, vamos parar por aqui por enquanto, né? Então, para que a Terra se transforme em um mundo bom, quem tem que transformar? Seus habitantes. Nós, tanto no mundo encarnado, quanto no mundo espiritual. Então, é o mesmo, como se diz, são os mesmos habitantes, né? Hora do lado de lá, hora do lado de cá. Então, tem que haver essa melhora em conjunto. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam. Então, ou seja, quando chegou o tempo, essa imigração, né, é a saída. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais já não são dignos do planeta transformado, serão excluídos da terra. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reino
em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, quando a gente olha, poxa, eu não sou imperfeito, eu ainda tenho uma tendência, mas a gente não faz isso aqui, ó. Praticar o mal pelo mal, sentir prazer em praticar o mal, sofrer. Às vezes a gente erra, mas não é com aquela, eu vou ofender fulano. Quando a gente viu, a gente ofendeu. Não é com aquela intenção de fazer aquela maldade, vamos dizer assim. Então, a gente já está acompanhando. Agora, tem pessoas que a pessoa não entende que ela está fazendo mal. Faz o mal por fazer e... Hã? Sim, às vezes uma criança vê a criança lá fazendo uma maldade, e diz, poxa, menino mau. Né? Não tem a noção, mas já traz inato aquilo ali. Então, essa transformação, né, a Terra só vai se transformar quando a gente se transformar. Ah, não transformou não? Então, você não continua. Tá? Né? Eu quero um trânsito melhor. Como é que eu faço um trânsito melhor? Começa por mim, começa por cada um. A transformação, eu consigo mudar a Gislene? Não. Consigo mudar qual? Não, eu consigo mudar a mim. Então, se eu quero um trânsito melhor, eu tenho que fazer a minha parte, começar a respeitar as leis de trânsito, né? Igual a gente vê aqui, volta a falar nesse exemplo. Toda até segunda-feira, ele vai ali, ó, parar um reboque aqui, mas reboca metade dos carros que estão estacionados ali. Pequenas coisas. Então, eu vou ali rapidinho, né? São coisas que é para a vida coletiva. Então, ou seja, às vezes eu penso só em mim, não penso no outro. E aí? Como é que eu quero um mundo melhor? Então, ele tem que começar por mim. A Terra não terá de transformar por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Está lá na Gênesis capítulo 18. Então, essa transformação de mundo, de regeneração, não é que... Lembra 1999? Que o mundo vai acabar no ano 2000? Bug do milênio, trocentas coisas. Vamos aí. Aí chegou 2012, 2012 chegou, né? De 1000 chegará, 2000 não passará. Tantas coisas, profecias foram faladas, nós estamos aí. Às vezes ou outra vem um asteroide que vai colidir com a Terra e vai explodir a Terra. Então, não vai ser assim. Essa transformação ela vai ser gradual, lenta, paulatina. É certo que a gente está vendo algumas catástrofes naturais, outras provocadas pelo homem. Mas é aos poucos, né? É aos poucos. Sim, vai começando a se adaptar. Né? Muitas das consequências da natureza é consequência da ação do homem. Né? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter que se adaptar a esse novo, como se diz, esse novo ambiente, vamos assim dizer. Então, essa modificação, né, se os habitantes que têm que mudar, então o que eu preciso fazer para que o mundo seja melhor? Vocês já viram aquela a história do incêndio na floresta, que os bichos estavam todos correndo? O beija-flor ia lá, pegava uma gotinha, jogava. Aí, todos conhecem? Floresta estava pegando fogo, começou a pegar fogo. Então os animais começaram a tudo correr. Fugir do fogo, é lógico. Aí o beija-flor ia lá no lago, enchia o bico d'água e jogava no fogo. Aí o leão chegou para a gente, você acha que você vai conseguir apagar o fogo? Ele falou assim, eu posso até não conseguir, mas a minha parte eu estou fazendo. Então é mais ou menos por aí. Mas o beija-flor de fogo, está voando. Mas ele está lá embaixo, o leão está embaixo. Mas ele está fazendo a parte dele. Não tem que apagar o fogo? O outro correu, mas Sim, mas o que a gente está falando é uma história, né, guardada as devidas proporções, exagerado, mas é isso. Cada um fizer um pouquinho, a sua Sim, se cada um fizer.
Sim, é uma mensagem que leva a gente à reflexão. E a gente está aprendendo aqui, ó, que o mundo só vai mudar, não falando de mundo, só vai mudar quando seus habitantes mudarem. E como é que seus habitantes vão mudar? Cada um precisa mudar. Então, a gente muda internamente e depois ensina através dos exemplos. Né? De várias maneiras a gente consegue mostrar, ensinar, mas a gente precisa mudar a gente primeiro. Então eu preciso aprender. Para que eu preciso aprender? Para ver aonde que eu preciso melhorar. Então quando a gente fala de reforma íntima, né? A reforma íntima, beleza. Então quando a gente fala de reforma, para reformar você precisa saber o que precisa ser reformado. Então se você não entende de reforma, não tem nada para reformar, então beleza. Se eu me acho a pessoa perfeita, eu não tenho que melhorar nada, não. Mas a partir do momento que eu começo a estudar, eu falo, eu sou assim, não, eu sou assado, não, eu preciso rever isso aqui. Então a gente começa a olhar para dentro da gente, começa a caminhar para fazer um mundo melhor. Então hoje, igual por exemplo, igual eu falo, vou pegar o exemplo do trânsito. Não precisa de muita coisa, não. A gente não precisa ser aquela pessoa que dá preferência para todo mundo, boazinho no trânsito, não. É só você cumprir o que está previsto. Só isso, não precisa de mais nada. Você está lá, o sinal de pare, para no sinal. É proibido estacionar, mas tem vaga, mas você não pode estacionar aqui, vai lá. Hoje tem vaga para idoso, você chega na farmácia ou qualquer... Ah, não, vou aqui, é rapidinho, para na vaga do idoso. Então, ou seja, esses pequenos gestos, se eu não posso parar aqui é do idoso, para que eu vou parar? Vou parar onde? Que eu tenho que parar. Então, basta a gente cumprir o que já está escrito. A gente tem as leis da sociedade para quê? Para organizar a sociedade. Então, se eu cumpro as leis, pronto, eu estou bom para viver em sociedade. Então, o que a gente precisa fazer basicamente é isso. A gente às vezes mora em condomínio, tem lá a norma do condomínio. Aí eu não sei a norma do condomínio e não cumpro a norma do condomínio. Para que existe a norma do condomínio? Para que todos ali convivam de forma harmoniosa. Mas a gente muitas das vezes se acha mais direito do que o outro. E aí começa. Então, vamos nos atentar pelas pequenas coisas que a gente pode fazer para que a gente se torne melhor. A melhora do mundo e do outro é consequência. É lei, como se diz. É lei natural, né? Então, se a gente começa a entrar em movimento, é mais fácil permanecer em movimento do que iniciar um movimento. Até aí alguma pergunta? Então tem um vídeo aqui para a gente poder exemplificar. Não me diga que você desejará paz, amor, muita saúde, um mundo sem guerras, maior fraternidade entre as pessoas e todas essas ideias prontas que dizemos sem pensar no último dia do ano e que tem em todo o final do show do Roberto Carlos. Se for isso, nossa, que pobre. Eu sei, por anos de experiência, que no fundo, você pode até desejar isso. Mas o que você realmente quer é que sua vida seja, de alguma forma, melhor do que ela é hoje. Vamos encarar os fatos. Você não pode baixar a inflação, limpar o Congresso para sempre dos desonestos, salvar a Petrobras, acabar com as guerras, fazer as pessoas se amarem mais, pôr fim à seca do Nordeste ou à violência urbana que toma conta do país. Simplesmente porque isso está fora do seu alcance. Então, não seria melhor começar as mudanças que você deseja por aquilo que está ao alcance de suas mãos? Sabe o que eu estou falando? De você. Isso mesmo, de você, da sua vida. Se você não pode mudar a sua vida, sabe que poderá alterar pouquíssima coisa fora dela. Isso pode parecer outro chavão, e é. Mas chavão ou não, é a mais pura verdade. Quer mudar o mundo? Mude você primeiro. Todos querem mudanças, mas ninguém quer mudar. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não se preocupe com os quilos a mais da sua vizinha. Veja se você é feliz com a sua magreza, com o seu prato de quinoa com um purê de abobrinha. Você tem celulite? Quem na vida real não tem? Não confunda Photoshop nem Facebook com a vida real. Gente real tem dor de dente e acorda com a cara amassada. A vida não é uma novela das 8. Ser saudável é excelente. Se você puder ser feliz, junto. Infelicidade mata mais rápido e muito mais dolorido do que gordura no coração, que pode ser dissolvida com remédios. Não quero aqui vangloriar a gordura no coração. Quero sim exaltar o coração feliz.
sossegado e bom, antes de ser sadio. Ser feliz é o objetivo. Você pode ser e parecer estranho, desde que isso faça você rir. Tem gente que não gosta de você, aceite isso. Você e eu também não gostamos de todo mundo. A chapinha e o botox não vão alisar seu mau humor. O desejo de paz no mundo não fará com que as portas do paraíso se abram para dar a você sem nenhum esforço, o que a sua preguiça impede que você consiga. 1º de janeiro de qualquer ano é só um dia como outro qualquer. Dali para frente, sua vida vai depender de você tirar seus planos do papel. Seus planos, ouviu bem? E colocá-los em prática. Ninguém aprende a comandar um navio apenas lendo livros sobre comando de navios. É preciso entrar no mar, é necessário enfrentar tempestades. Esse mar que me serve de pano de fundo aqui é só para lembrar você que sair de férias não é sinônimo de morrer para a vida. Tome sol enquanto lê um livro. Se for tomar sorvete, esqueça as calorias ou então não tome. Pular 7 ondas, comer semente de romã, vestir-se de branco, abrir as janelas para a felicidade entrar, brindar com champanhe ou jogar flores no mar, pode ser uma excelente moldura para o que você fizer de concreto. Faça tudo isso ou nada disso, não importa. O que conta realmente é começar já a praticar suas promessas. Prometeu emagrecer? Coma menos hoje. Prometeu parar de fumar? Jogue o maço de cigarros fora agora. Prometeu exercitar-se? Dê 2 voltas no quarteirão antes da ceia ou suba e desça 20 degraus. Prometeu resolver aquela dorzinha nas costas de meses? Marque a consulta hoje mesmo. Quer que o mundo seja melhor? Vá doar sangue e medula hoje. É no período de festas que os bancos de sangue mais precisam. Faça a diferença. Não deseje fazer a diferença. Comprometa-se com as ações, não com as intenções. Não existe amanhã melhor. Existe apenas o agora melhor que você praticou. Acha que esses conselhos vão ficar em vídeo para sempre, para que você possa assistir quando tiver um tempinho e quiser pensar na sua vida? Está muito enganado. No dia 30 de janeiro, ele sairá do ar. Por isso, se você gostou e achou que valeu a reflexão, compartilhe com todos os seus amigos agora. Porque deixar para depois é a prova mais clara de que você não quer fazer nada, apenas quer parecer interessado em fazer. Se você deixar para ouvir ou compartilhar depois, será punido com a possibilidade de só encontrá-lo em forma de texto. E aí terá um trabalho a mais. Vai ter de ler. E se isso tiver acontecido, é porque você acredita que o mundo estará sempre à sua espera. À espera de sua decisão de começar alguma coisa nova. Então, o seu agora será sempre um amanhã. E o amanhã é o cemitério dos sonhos perdidos. Feliz você, novo. Então fica uma reflexão. Viu que ele não falou nada de religião, falou coisas práticas, que tem tudo a ver com o que a gente está aprendendo. Né? Então, cada um tire as suas conclusões, cada um guarde o que mais tocou. Bom?